Olá, bom dia! O ESB Rural desse sábado está no ar, trazendo mais novidades do campo produtivo na região sudoeste da Bahia. E no programa de hoje você vai conhecer as principais características das diferentes espécies das abelhas sem ferrão. E também vai conferir uma matéria explicando como a torta de mamona pode ser utilizada na alimentação das vacas leiteiras. Mas antes disso, fique com dicas de hoje. Confira agora algumas dicas de como evitar pragas e enxames de abelhas sem ferrão. Deixe um local limpo onde está o enxame. Os restos de frutas jogadas pelo chão atraem os florídeos. Quanto à caixa infestada, abra a caixa e retire todo e qualquer alimento artificial que você tenha colocado lá dentro. Se por acaso existirem muitos florídeos, retire o ninho totalmente para fora da caixa e, na medida do possível, deixe apenas os discos de cria totalmente visíveis. A partir daí, faça a inspeção. Coloque a caixa já recuperada em outro local longe desse original, preferencialmente tomando sol logo pela manhã. Depois de um dia, procure fornecer alimento dentro da caixa. Faça o acompanhamento diário. Aproveite as dicas. Aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de agosto o primeiro curso sobre abelhas sem ferrão na Casa do Mel. Confira agora uma matéria sobre o manejo das abelhas nativas. Elas correm risco de extinção, têm um mel saboroso e são inofensivas. Essas são as características das abelhas sem ferrão, que apesar do nome, apresentam um ferrão que não se desenvolveu. As nativas são abelhas que ocorrem aqui no Brasil, né? Nós temos muitas espécies que ocorrem em toda a América do Sul e especificamente no Brasil ocorre uma grande quantidade, a maioria dessas espécies. Elas são abelhas que ocorrem naturalmente, possuem ferrão atrofiado, na verdade, aí a gente fala que elas não ferroam, por isso que chamamos de abelhas sem ferrão. E elas são importantíssimas para a manutenção do ecossistema, porque elas são responsáveis pela polinização da vegetação nativa, principalmente. Cooperam com a polinização das culturas agrícolas, mas o principal papel delas é a polinização das árvores nativas, das plantas nativas. O que muitos não sabem é que essas abelhas têm uma importância significativa para a manutenção do ecossistema, pois são elas que fazem a polinização das plantas nativas. E um dos principais cuidados para mantê-las é fazendo a criação racional, método que foi ensinado no primeiro curso de abelhas sem ferrão que aconteceu na Casa do Mel. Está ligado ao manejo correto dessas colônias e nós aconselhamos a não buscarem essas abelhas diretamente na natureza e sim a fazer multiplicação de enxames em locais que elas correm perigo de morrerem. Por exemplo, quando é liberada uma área pelos órgãos ambientais, liberam a área para desmatar, quando é liberada a licença, todo mundo deveria fazer antes uma vistoria para recolher essas abelhas antes de fazer essa derrubada de árvores, porque ali, junto com aquela área liberada pelo órgão ambiental, tem também muita abelha nativa. Então nós procuramos resgatar essas abelhas e fazer a multiplicação desses enxames através da criação racional. Então o grande objetivo desse curso é explicar para a população como é que se faz para criar essas abelhas de forma racional, multiplicar esses enxames sem retirá-los da natureza. O controle de pragas também foi tema no evento. Essas pragas são chamadas de forídeos. Elas depositam os ovos nos potes de pólen que rapidamente se transformam em larvas e logo em moscas adultas, que retomam todo o ciclo de infestação. Em poucos dias, tomam conta da colônia, que já está fraca e acaba morrendo. Nas aulas práticas, nós vamos ver a parte de manejo de abelhas sem ferrão. Aí você tem algumas espécies aqui, como manda-saia, uruçu, e jataí. São as três principais espécies que nós vamos mostrar as técnicas de manejo. Aqui nós vamos ver técnicas de controle de pragas, mais especificamente de forídeo, que é um tipo de mosquinha que ataca essas colônias, invade essas colônias e acaba se alimentando do néctar ou do mel e do pólen que fica dentro dessas abelhas. Jataí, mandaçaia e uruçu foram as espécies temas do curso.
O professor Eloy Machado ensinou técnicas de como fazer o manejo racional, manutenção e traslado das abelhas que ficam juntas dos rios e lugares alagados. Está trabalhando com os alunos que estão fazendo o curso as técnicas de manejo das colmeias racionais. Então a gente vai estar trabalhando cuidados que deve se ter na revisão, cuidados com manutenção dos enxames para o uso de alimentação artificial, a parte de multiplicação dos enxames. Então a gente vai estar vendo como fazer translado, resgate de abelhas que estão em ambiente de risco e também formas de multiplicação dessas colmeias sem a necessidade de estar fazendo captura de enxame ou translado de enxame da natureza. Então a gente vai ver técnicas de como multiplicar os enxames de abelhas sem ferrão. Então vai ser trabalhado hoje. Então existem algumas diferenças, alguns cuidados com trigoníneos ou meliponíneos, dependendo da espécie. Então existem alguns cuidados que deve se ter nesse trabalho. Para o manejo das abelhas sem ferrão, é necessário que tenha sombra, umidade e uma caixa como esta para a procriação. Para manter os enxames tem que ter algumas condições básicas, que é a condição de água, floração, sombreamento, para evitar que essas abelhas sofram com variações de temperatura, evitar também lugares que tem muito vento. Então isso é no cuidado na parte da implantação do meliponário. Que nem aqui onde a gente está, o meliponário. Então um lugar que tenha uma sombra parcial para não ficar muito quente. Então, e também não seja um lugar muito fechado a ponto de que vai ficar muito frio em dias mais frios, né? Que ela tem que manter a sua temperatura, que gira em torno de 36 graus. Então esses são alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de implantar o meliponário. A falta de adaptação dessas abelhas às condições ambientais da região em que são colocadas é um dos motivos para que estejam em risco de extinção. A importância é para a conservação do meio ambiente, porque essas abelhas melipônias, elas estão sendo erradicadas do planeta com a produção do mel extrativista. O pessoal extrai o mel e destrói as colmeias, as abelhas. Então, devido às abelhas estarem sendo destruídas, esse curso ajuda na conservação, tanto das abelhas como de algumas árvores que elas fazem o cruzamento através da polinização. A vantagem em criar as abelhas nativas é o custo-benefício, pois não são necessários trajes usados para os cuidados com as abelhas com ferrão. E o tempo para cuidar dos enxames é de apenas 10 horas por semana. É um tipo de atividade que é justamente destinada, né, para a agricultura familiar, né, para pequenos produtores. Porque a meliponicultura, ela demanda o custo-benefício dela é alto, porque o custo inicial, né, para se montar um meliponário acaba sendo baixo. Como as abelhas não têm ferrão, não ferrou, né, é de fácil manuseio, ao contrário de Apis mellifera. Né? Então pode ser manuseado, pode ser cuidado por crianças, inclusive. Né? Então essas abelhas sem ferrão, elas são de fácil, né, manuseio. E também a questão da ferramenta, né, que é utilizada. Então com formão, né, com uma seringa, se for para fazer a coleta do mel, ou uma bomba a vácuo. Né? Não precisa usar tanta indumentária quanto ocorre na criação de abelhas com ferrão, que utiliza, né, toda aquela... Né, a máscara, a roupa, tudo adequada para que não seja ferroado. Tá? Então facilita bastante. E você com 50 colônias de abelhas sem ferrão, se tiver 50 colônias, o tempo despendido para cuidar, né, são 10 horas por semana. Isso é muito pouco, né? Ao contrário de Apis mellifera, que o tempo é muito maior, né, para cuidar. Então há uma atividade, né, que é bastante indicada para pequenos produtores, devido a esse baixo custo, né, ao fácil manuseio. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já.